Saudações a todos inscritos e visitantes do canal Despertar de Consciência e Escândalos Gospels. Aqui quem fala mais uma vez com vocês é Emissário Cristiano. Sejam todos bem-vindos, você que é inscrito neste canal, seja bem-vindo também você que é visitante, né? Bem, como já terminei a série do Daniel capítulo 9, né, postando o último vídeo, onde lá eu mostro lá toda a verdade sobre Daniel capítulo 9, na perspectiva judaica, né? Porque tem a perspectiva cristã e mostrei a verdade sobre Daniel capítulo 9, né? Encerrando por ali, vamos começar aqui também a falar de um assunto interessante, que eu acho que vai dar muita polêmica e por aí, né? Porque Emissário Cristiano vocês conhecem, né, gente? Eu sou muito polêmico mesmo. E nesse vídeo, talvez, transforme isso aí numa minissérie também, não sei, vamos ver quanto vai dar esse tempo aí, né? Vamos falar sobre o Covid-19, mas não vamos falar um assunto que todo mundo já sabe, né? Vamos falar de um assunto que ninguém ainda não sabe sobre o Covid-19. É sobre a desonestidade de muitos ateus de internet, tá? Deixando aqui bem claro que não estou aqui generalizando, porque ateu que é ateu de verdade não fica em rede social debatendo com religioso. Quem faz isso é os ateus Nutella, ateu fake, tá? Deixando bem claro. E o que acontece no negócio aí, né? Acontece que esses supostos ateus, eles ficam utilizando essa pandemia para perseguição como intolerância religiosa contra os próprios religiosos. Eles atacam ferozmente, culpando alguma divindade pela morte de muitas pessoas. E quando não conseguem a sua satirização, acabam que apelando para crianças e fazendo aquele drama, né? Olha, muitas crianças morreram e o seu Deus não fez nada, né? Eu vou explicar o porquê acontece isso e por que eles fazem isso. Mas antes de explicar, eu vou deixar aqui uma coisa bem clara. Que o Covid-19, uma pandemia, ele teve duas coisas nessa pandemia. Se você fizer uma retrospectiva, né, você vai observar que o Covid-19 ele teve duas coisas. Uma coisa boa e uma coisa ruim. Alguém vai perguntar, nossa, imagina, coisa boa no Covid-19? Teve coisa boa sim. E uma dessas coisas boas, se você parar para analisar, ele serviu de muitas coisas para desmascarar cão guloso, supostos aí líderes religiosos, que em suas igrejas realizava-se muitos milagres, né, transmitidos via satélite pela televisão. Milagres era coisa normal na igreja, né? Todo dia tinha milagre. Mas aí quando veio o Covid-19, os próprios líderes que tinham lá os seus supostos dons de curar, não conseguiram curar-se a si mesmo, né? E foram parar no hospital de Bacana, né? Para não fazer propaganda, eu vou falar hospital de Bacana, né? Eles não determinaram a sua autocura, eles não utilizaram os objetos consagrados deles com eles mesmos, né? O que eu chamo das indulgências, acho que é indulgência o nome, né? Os objetos consagrados, né? A toalhinha ungida, né? Vamos colocar nomes, vamos dar nome aos bois. O Valdemijo Sandiabo, depois daquela facadinha que ele tomou, ele devia colocar a mão ungida, né? Sobre o pescoço dele ali e determinar a cura para ele mesmo. Eu falei, dá uma toalhinha ungida, deixa eu colocar aqui sobre o meu pescoço, né? Mas não, ele foi lá no hospital de Bacana se cuidar. Ele também se aproveitou da pandemia para inventar um negócio de feijão ungido, onde ele lucrou muito isso, né? Mas a polícia lá, a lei caiu em cima dele e parou com a palhaçada. Desmascarado, né? Temos também outros aí, por exemplo, o Valdomiro, como que é o R.R. Suado. Para não falar o nome dele, todo mundo já sabe, né? R.R. Suado. Que todo dia
tinha milagres, todo mundo dava testemunho, se era falso ou verdadeiro. A gente detectou aí muito milagre falso na igreja dele, né? Era o mesmo cara, só que ele vestia roupas diferentes e de vez em quando ele botava a cara lá. Devia ser um ator contratado. Mas, de tanto ele determinar em nome de Jesus as curas dos outros, quando o R.R. Suado pegou o Covid, ele não teve fé para se curar. Ele ficou internado, né, no hospital de Bacana, e de repente o filho dele mostrou lá ele buscando o pai no hospital lá e falou: olha, o nosso missionário está curado em nome de Jesus. Mais um desmascarado. E também o Covid-19, ele deixou muita gente de joelho, fazendo muita oração, clamando a Deus para que Deus proteja a sua vida, da sua família, para que Deus cessasse a morte de muita gente. Ou as mortes fraudulentas, né? Porque tinha muito caixão, tava cheio de pedra, né? Ou era gente que tinha morrido de outra coisa, mas no papel colocaram lá Covid-19, para os caras levarem dinheiro, né? Tem esse negócio também. E resumidamente, o que acontece também? Além do Covid ter levado muitas vidas, né? Tanto de lideranças religiosas, cantores e cantoras gospels também, né? Levou também as crianças. Um triste fim para elas, né? E muita gente nesse desespero, principalmente os religiosos, eles ficaram desesperados. Onde está o seu Deus que não curou a você? O sangue de Jesus não tem mais poder? Eu ouvi muita coisa. Tanto é que eu disse muitas vezes nos grupos onde eu participo que o Covid-19 foi uma espécie de arrebatamento. Você me entende? Levou um monte. E que esse suposto arrebatamento, isso na minha concepção, tá? Onde o uso de máscara e as vacinas lá com os grafenos, né, infiltrado no meio, né, para prejudicar a saúde do povo, né? Os irmãozinhos religiosos, eles usavam máscaras e tomaram a vacina, quer dizer, vamos colocar assim na prática que eles não confiaram no sangue de Jesus ou na providência divina para curá-los, porque se esse dia da pandemia, esses anos que passaram de pandemia, foi uma espécie de arrebatamento, então seria uma ótima oportunidade para os religiosos fossem arrebatados, mas na hora da morte, as pessoas lutam para não morrer, então elas não queriam ter um encontro especial com Jesus, tá? A vacina também foi também uma forma de se imunizar. Por que que os religiosos não morreram? Isso é um conceito de muitos ateus aí de internet. Eles ficam atacando os religiosos quase que 24 horas, né? E automaticamente eu, emissário cristiano, não vou mentir não, eu usei máscara também, tá? Mas eu somente usei as máscaras em ambientes comerciais, por exemplo, para pegar um ônibus, é obrigado a usar máscara, mas eu odeio máscara, gente. Para entrar no estabelecimento eu usei máscara, mas o resto, filho, eu não usei máscara não, nem no meu trabalho, não usei não. Então eu tive fé suficiente para não usar máscara e nem tomar as vacinas, tá? E não aconteceu nada comigo, gente. Tô aqui, imunizado. Claro, eu devo ter uma imunidade boa, né? Mas eu confesso a vocês que eu tomei lá os meus cuidados, né? Quando foi aquela ordem lá de não sair de casa, né? As ruas pareciam um deserto, eu confesso a vocês que eu entrei em pânico realmente, né? A mídia e o sistema deu aquele apavoro, né? E eu fui obrigado, claro, todo mundo ficou obrigado aí a ficar preso. Muitas igrejas abriram aí, né? Enfim, debaixo dos panos, mas abriu, né? Então o que eu vou estar fazendo esse vídeo aqui? Eu vou estar mostrando para vocês a desonestidade intelectual de muitos ateus, não todos, tá?
é desses religiosos ateus aí, porque ateu também é religioso, tá, gente? Ateu também é crente, tá? E o que que eles fazem? Esses ateus de internet, eles fazem uma espécie de proselitismo, tá? Para enfraquecer as mentes dos mais fracos, para convencê-los que o Deus dele não vale de nada, para supostamente esses crentes passarem por lá dos ateus, né, e comprar a ideia dos ateus, tá? Não estou aqui generalizando. Isso é atitude de ateu de Nutella. Ateu de verdade não fica em rede social, sabe, perseguindo um religioso. Não, isso é quem faz é ateu, ateu Nutella, né? É um termo que as pessoas usam para ateu que está caminhando, né? Ateu crente, por assim dizer. E o que aconteceu? Eu recebi também muitos ataques de muitos ateus concernentes aí a esse Covid-19, as pessoas que moram na África, que passam fome, as crianças que passam fome no Nordeste, nas escolas, né, que vão para a escola praticamente para comer, porque não tem o que comer em casa, né? Então eles vão para a escola para isso. Atacaram também concernente às crianças, o Covid e tal. E eu observei que muitos religiosos, os crentes, né, os evangélicos, eles tomavam um cacete de conhecimento desses supostos ateus. E eles não tinham a resposta para responder, para contra-atacar, né? Onde está o seu Deus? E aí, como é, como é que fica, como é que vai? E eu observando esse contexto de ataques, né? E os irmãozinhos ficando indefesos perante os ataques, eu tive que me posicionar. Eu tive que tomar uma atitude, né? E pegando uma informaçãozinha aqui, uma ali e tal, investigando. Eu recebi um link de YouTube daquele ex-pastor, acho que é o Jason Ferrer, entrevistando como chama aquele cabra lá, Fábio Sabino, né? Eles estão ali parece que numa padaria, sei lá, um café ali, numa mesinha lá, e o Fábio Sabino é entrevistado, né? E o Fábio Sabino conta muita coisa. E no seu depoimento ele conta sobre o Covid-19, que levou muitas crianças, que não sei o que, e Deus não apareceu. É a mesma coisa quando um ateu questiona um religioso. Deus foi Deus quando abriu o Mar Vermelho para Israel passar. Mas Deus não foi Deus para abrir os portões de Austin, né, no chamado Holocausto, para o povo de Israel vazar fora. Onde estava o seu Deus? Desapareceu? Virou fumaça? Para tudo existe um porquê. E para tudo existe, além do porquê, existem as respostas. E pasmem, gente, eu encontrei as respostas desses porquês. Eu não fiquei igual os ateus preso aos porquês nos labirintos dos questionamentos. Eu fui atrás das respostas. E para isso que eu estou realizando esse vídeo, para trazer as respostas para vocês, né? E o que vai ser postado aqui? Eu vou postar a conversa lá nos comentários desse vídeo do Jason Ferrer com o Fábio Sabino, e lá eu comentei algumas coisas e os ateuzinhos lá, ateu Nutella começou lá, os ateus pão com ovo, né? Os desonestos, os maus caráter, né? Começaram a atacar a minha pessoa, realizando esse tipo de apelo, e como eu respondi a eles. E como você deve responder a eles também, quando você estiver em grupo aí de WhatsApp, né, de Facebook, os grupos por aí afora, quando eles começarem com essa palhaçada, com esse tipo de argumento, como é que você vai reagir contra? Para calar a boca deles, para dar aquele checkmate com educação, com classe e etiqueta, e com base, com fundamento e conhecimento. Como você vai fazer isso? Através da minha pessoa, quando eu passar essa informação para você.
E automaticamente o religioso evangélico, ao utilizar esta informação, com certeza os ateus de grupo vai ter acesso a essa informação. Você me entende? E aí eles não vão ter como utilizar este mesmo argumento refutado pelo emissário cristiano contra os religiosos. Porque eles querem botar a culpa em alguém. O ateu quer botar a culpa em alguém pela cagada que o ser humano faz aqui na Terra. Você entendeu? Tá igual o religioso que quando se desliza, comete um pecado, um escândalo, eles botam a culpa em quem? No tal do diabo. Não assumem as cagadas que fazem e quer botar a culpa em alguém. Então o ateu é a mesma coisa. Ele quer botar a culpa em algum Deus pela bosta do ser humano. Na merda que o ser humano fez lá na Coreia, no Japão, sei lá onde, lá nos japoneses, lá nos olhos puxados. Que montou, criou esse vírus aí e que lascou com o mundo inteiro. A culpa é deles. Que espalhou o vírus por aí. É a culpa de algum Deus? Mas cadê Deus? Cadê Deus? Essa é a pergunta. Onde está Deus? Para impedir, será que tem alguma causa? Será que tem um porquê que ele permitiu isso? Será que é uma daquelas taças do Apocalipse, da ira de Deus? Com qual propósito ele permitiu isso? E o porquê que ele não fez nada? O que será da humanidade daqui para frente? Muitos porquês vieram. Mas se você acha que alguém perguntou ou foi investigar o porquê que Deus não fez nada? Poucas pessoas. E as outras pandemias que aconteceram no passado, né? Porque eu tenho 47 anos. Então a minha geração é Covid-19. Mas eu não nasci na época que veio a peste negra, outras pandemias. Eu estou falando do Covid-19, mas eu vou comentar também sobre a peste negra. O porquê que é permitido as pandemias, as doenças aqui neste plano físico chamado Terra. E pasme, eu fui investigar. Eu fui saber o porquê. Bem, a única coisa que eu descobri, porque se o ateu, ele coloca a culpa num Deus, num ser iluminado, num ser de luz supremo, então automaticamente você vai captar a ideia. Se você for inteligente, você vai captar a ideia. Se o ateu de internet, aquele que fica debatendo com o religioso, que eu chamo de ateu falso, ele fica culpando algum Deus pela morte até de criança, então ele acredita num ser espiritual, né? Num ser máximo de luz superior. Mas já que ele não entende o mundo espiritual como funciona, mesmo sendo na concepção dele um ser imaginário, porque se Deus não existisse, não há por que botar a culpa em alguém que não existe. Já começa por aí. Mas eles fazem isso aí simplesmente para atingir os mais fracos, sabe? É mais ou menos isso. E eu fui fazer a investigação e saber a razão, a causa, o motivo, a circunstância e o porquê que Deus ou alguém permitiu no mundo espiritual essa pandemia sobre este plano material chamado Terra, que atingisse a todos de várias idades, seja ele rico, pobre ou de qualquer tipo de raça. Se ele é da religião A, B ou C, se ele é pastor, cantor, se tem a unção, nada. Não teve acepção de pessoas, gente. O porquê? E pasme, a única resposta que obtive, uma resposta satisfatória, que dê ali, agora eu entendo por que o Covid-19 veio. E o porquê que outras pandemias piores que o Covid-19 estão aí no programa espiritual de serem derramadas aqui sobre a Terra.
Pasme, eu não vou dizer que é verdade, que não é. Mas a única resposta clara, satisfatória, sem puxar sardinha para A e para B, a única resposta que eu obtive, que me satisfez e vai satisfazer você também, é uma carta psicografada. Aí vamos falar de espiritismo, tá? Mesmo que você não acredite ou não, mas assista, você vai saber entender o porquê. É uma carta psicografada do mundo espiritual, dos seres de luz, aonde eles revelam o porquê que foi permitido esta pandemia e outras do passado e as que hão de vir. Entendeu? Mesmo que seja verdade ou mesmo que seja mentira, a única explicação que eu tive para isso é isso. Ou é Jesus voltando, é Armagedon, é fim do mundo. Não, não vou trabalhar com crenças, não. Aliás, eu nunca trabalhei com crenças. Eu trabalho com fé e razão. Então a fé tem que ter um fundamento e ambas andam juntinhas. Não vou estabelecer aqui as minhas convicções pessoais como uma verdade supra-sumo da absoluta. Não. Se é algo que você ou eu escolhermos, é um problema meu ou seu. Eu não vou ser aqui legalista aqui de enfiar a goela abaixo igual faz muitos religiosos. Não. É fé e razão. Ambas caminham juntos. Então, nesse assunto de Covid-19, eu vou colocar os dois lados da moeda. E vamos tentar ali encaixar as peças do quebra-cabeça. E no vídeo que eu apresentar, eu vou colocar aqui bem no cantinho aqui, ó, aquele vídeo, né, onde eu vou aparecer mais ou menos aqui nesse cantinho aqui, e a gente vai acompanhar essa carta psicografada. Se não for nesse vídeo aqui, vai ser no próximo, na parte 2, mas a gente faz o serviço completo, ok? Então, é basicamente isso. Vou comentar também dos pastores aí, vou colocar os vídeos para ficar provado, tá? Entendeu? E vou comentar também das pandemias do passado, quantas morreram, aquelas chamadas estatísticas, mas principalmente do Covid-19. E a desonestidade intelectual dos ateus de rede social. Os ateus fakes, Nutelas, crianças na fé ateia, por assim dizer, porque ateu também é religioso, ateu também é crente. Então, para estimular a fé que eles têm que tirar um barato dos mais fracos. E encontrando o mais fraco, eles montam em cima e começam a trabalhar no seu cérebro do religioso, fazendo com que o cérebro do religioso comece a pensar e ele seja com uma mente mais fraca, ele acaba aqui sendo convencido pelo mais forte que o Deus dele é uma merda e que ele passe para o time dos ateus internet. É assim que funciona. Proselitismo de ateu de internet é assim. É os besta, é os palhaços que um dia foram de alguma igreja por aí, de alguma religião, fizeram muitos questionamentos, mas por preguiça cerebral não encontraram respostas aos questionamentos e querem que outros também questionem também e não encontrem as respostas. Não querem passar por um nível adiante. Mas emissário cristiano, além de questionar, eu investigo e encontro a resposta. Eu não fico preso a um labirinto, perguntando onde está a saída desse labirinto, se é que é para a direita, para a esquerda, igual aquele jogo do Nintendo, né? Final Doom. Quem já jogou esse jogo sabe o que eu estou falando, né? Aquela versão antiga. Final Doom. Onde o cara é levado para um planeta Terra, e nesse planeta Terra tem monstros, você tem armas de, sei lá, de laser, bomba, etc, porrada, faca, tiro, armas que soltam, sei lá, uns lasers monstruosos lá, que acaba... para cada tipo de monstro tem uma arma diferente. Então o cara fica preso num labirinto. Tem até um mapinha lá, se apertar o menu, tem um mapa onde você está localizado, onde você está, para qual área você foi. Mas uma hora você acaba encontrando um portal
E você clica no portal e você passa para o nível seguinte. Você encontra a saída. Então o ateu de internet é a mesma coisa do personagem do final do 1. Ele fica no labirinto. Ele encontra dificuldades, monta. Tem pessoas que ficam até preso eternamente. Mas ele não se dá o trabalho de encontrar a saída. Porque ele também é um perdido. Mas você acha que você quer ser um perdido como eles ou quer ser igual a eu? Perdido e além do mais encontra a saída. Que usa a sua parte cerebral, tanto o hemisfério esquerdo como o direito, e passa a usar o cérebro, porque o cérebro é de graça e o papai do céu deu cérebro para pensar. Não é somente um negócio para fazer peso na cabeça, né, gente? Eu tô falando meio caipirês mesmo. Sabe por quê? Porque eu tô conversando muito com gente dessa parte do interior. Você conversa tanto com essas pessoas aí que você acaba pegando o jeito delas falar, né? Também eu converso com um gaúcho e de repente eu passo a encarnar um gaúchês, né, em mim, um carioca. De repente você começa a andar com gente que não é da sua terra, você passa a falar igual a eles também. É impressionante, né, gente? Como a gente consegue absorver essas coisas do ser humano. Mas é isso aí. Estamos aí a 26 minutos de gravação, provavelmente vou terminar o vídeo por aqui e vou fazer a parte 2, dando início à minha investigação. Mas por enquanto é só o anúncio para saber o que está acontecendo no mundo aí, do Covid-19, o que os ateuzinhos estão aprontando aí, né? As molecadas ateia, que eles fazem muito assim, né? Quando pega o Jason Ferreira ali, né? Eles pegam o cara como um supra-sumo, né, e tal, o deus deles é ele, né? E aí os caras ficam dando risada. A única coisa que alimenta esses ateus é zoar com o religioso, com os mais fracos, os mais indefesos, entendeu? Aí quando eles cruzam com a pessoa que tem uma mesma categoria, que está no mesmo nível que eles, porque eu também fui ex-ateu também, emissário cristiano já foi ateu, ateu militante, para quem não sabe, está um patamar muito mais acima do que esses ateuzinhos mequetrefes por aí, né? Aí quando eles cruzam com uma pessoa que está no mesmo nível que eles, ou superior, eles correm, porque se dá aquela refutada, pum, checkmate, chupa que é de uva, eles calam a boca na hora. Eles evitam até de falar com você de Bíblia, eles evitam falar com você de ateísmo, que Deus existe, porque aqui é o fodão, vamos dizer assim, né? Aqui, quando eu converso, eu te garanto, meu irmão, eu apavoro mesmo. Apavoro quem é digno de ser apavorado. Quem eu vejo que precisa ser apavorado, eu apavoro mesmo. Tá ok? Então, ficamos por aqui, já estamos aí a 28 minutos e 12 minutos de gravação. Foi até bom fazer esse vídeo aqui para anunciar. Vou fazer uma parte 2, começando aí a minha exposição de provas. E vocês vão entendendo aí o porquê, como se defender. Aqui vai ser um tipo de um curso. Um curso de como você responder a essa ralé desse tipo de gente. Ateu desonesto, que é mau caráter e desonesto intelectual. Um grande abraço do emissário Cristiano e até a parte 2. Fui.